e Otto Bauer. Bom, esta primeira aula do curso Estado, Nação e Nacionalismo tem por objeto dois textos escritos entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Mais precisamente, um artigo intitulado A Nacionalidade, de 1862, do historiador católico britânico, nascido em Nápoles, John Acton, mais conhecido como Lord Acton, pelo seu título nobiliárquico, e alguns extratos do livro A Social-Democracia e a Questão Nacional, publicado em 1907, pelo austro-marxista Otto Bauer. Bom, estes dois textos foram traduzidos para o português e publicados em uma coletânea chamada Mapa da Questão Nacional. Na verdade, a coletânea originalmente foi publicada em inglês e traduzida no Brasil há pouco mais de 20 anos, né? Mas são textos originalmente escritos, respectivamente, em inglês e alemão, né? E são, digamos que, tentativas iniciais, né, de lidar com um problema que, então, era historicamente bastante recente, que era a chamada questão nacional, um termo, aliás, cunhado por Bauer e por os marxistas da sua geração, ou o problema das nacionalidades, o princípio da nacionalidade, para usar um termo mais familiar ao vocabulário de Lord Acton. Por que eu selecionei esses dois textos para começar? Justamente para, primeiro, apontar como o tema da nação e do nacionalismo é um tema historicamente recente, não tendo, enfim, não contando muito mais de 200 anos de história, né? E segundo, para procurar mostrar como o pensamento político moderno, nas suas duas principais vertentes, o liberalismo e o marxismo, procurou lidar com esse problema, então, novo, né? Ainda que a nação e o nacionalismo sejam traços marcantes da política moderna, eles não receberam tanta atenção teórica dentro dessas duas grandes tradições do pensamento político, né? Para citar uma formulação de Benedict Anderson, né, autor que veremos mais adiante no curso, e também autor da introdução a esta coletânea, você não encontra um Weber, um Tocqueville ou um Marx, digamos, do nacionalismo, ou seja, o próprio nacionalismo, enquanto ideologia, não atingiu o grau de abstração, né, de outras correntes, como liberalismo e socialismo, o que, inclusive, não o torna exatamente equiparável a elas enquanto corrente ideológica, até porque as perpassa, né, mas tampouco recebeu grande atenção enquanto conceito, enquanto problema teórico, né? Então, esses dois textos, em grande medida, representam exceções à regra, né, no período histórico de emergência das nações modernas e dos movimentos e ideários nacionalistas, né? É interessante também sublinhar o fato de que são ambos escritos europeus, e pensando em problemas europeus, ainda que muito pontualmente mencionem situações fora da Europa, né? Esta escolha poderia ser questionada, tendo-se em vista toda a crítica ao eurocentrismo feita contemporaneamente, mas ela é justificável na medida em que o nacionalismo nasceu na Europa, né? O teórico político escocês Tom Nairn, que nós veremos também mais adiante nesta disciplina, que é um importante teórico do nacionalismo no final do século XX, dizia que
um dos grandes produtos de exportação ideológicos da Europa foi justamente o nacionalismo. Né? O próprio nacionalismo dos povos coloniais que lutaram pela sua libertação no século XX, ironicamente, né, ainda que tenha sido produzido localmente, este é um tema interessante para a discussão, e que será abordado algumas aulas adiante, em algumas críticas a Benedict Anderson, não deixa de ser um produto não intencional da expansão colonial europeia, né? Direta ou indiretamente. Bom, quanto aos autores, né, eles representam, como eu já sugeri, polos divergentes e mesmo opostos do espectro ideológico da Europa, digamos, da segunda metade do século XIX, início do XX, né? Entre o século retrasado e o século passado. Lord Acton era um liberal, um católico liberal, na verdade, um liberal conservador, muito influenciado pela obra do filósofo político, do escritor político anglo-irlandês Edmund Burke, enquanto Bauer foi um socialista, membro do Partido Social Democrata Austríaco, e adepto do marxismo, ainda que de uma corrente particular do marxismo, muito típica da social-democracia do Império Austro-Húngaro, que ficou conhecida como austromarxismo, um representante importante da geração da chamada Segunda Internacional. Eles são de gerações também distintas. Acton nasceu, como já mencionei, em Nápoles em 1834, né, e morreu na Alemanha em 1902, ao passo que Bauer nasceu em Viena, na Áustria-Hungria, no antigo Império Austro-Húngaro, em 1881, e faleceu em Paris em 1938. Né? Então, são vidas aí separadas por quase meio século, né, mais de 40 anos, e os dois textos são separados por cerca de 45 anos. Né? O artigo de Acton, A Nacionalidade, publicado em 1862, e o livro de Bauer, do qual se extrai esse excerto, publicado na coletânea como A Nação, em 1907. Né? Mas ambos compartilham uma preocupação em comum, qual seja a de compreender a centralidade que vinham ganhando as nações como comunidades políticas e culturais do mundo moderno e a centralidade política, né, das reivindicações nacionalistas. Né? Ainda que o escopo dos dois textos seja diferente, né? Embora se sobreponham em grande medida. De um lado, Lord Acton procurava decifrar aquilo que ele chamava de princípio das nacionalidades, isto é, a reivindicação de que a cada nação caberia um Estado e que cada Estado deveria abarcar apenas uma nação. E, por outro lado, Bauer procurava fornecer um conceito de nação, né? Nas suas palavras, científico, adequado, em particular, ao materialismo histórico. Né? O que é curioso, e mais adiante vou abordar isso nesta aula, mas já deixando aqui a sugestão feita por Benedict Anderson, nesta mesma introdução à coletânea Mapa da Questão Nacional, é que, embora por motivos diferentes e divergentes, ambos tendem a coincidir na defesa da conveniência da existência de estados multiétnicos, como era, e em grande medida ainda é, o Reino Unido da Grã-Bretanha, na época da Grã-Bretanha e Irlanda, e como foi até 1918 o Império Austro-Húngaro. Né? Vamos entender mais adiante o porquê desta coincidência. Comecemos, então, na ordem cronológica, pelo texto de Acton. Ele começa se referindo à Revolução Francesa e ao grande impacto histórico que ela produziu, né,
no sentido de ser o primeiro movimento que pretendeu transformar o Estado e a sociedade de maneira integral, a partir não da reivindicação da tradição, da história, das leis e costumes antigos, mas a partir do imperativo da vontade popular. E aqui ele está realmente muito próximo de Burke, nas suas apreciações conhecidas, apreciações críticas da Revolução Francesa, contidas em seu famoso livro Reflections on the Revolution in France, reflexões sobre a Revolução em França, porque, segundo Acton, as transformações históricas anteriores, e aí ele inclui a Revolução Inglesa de 1688, as lutas anteriores contra a tirania e o absolutismo, costumavam reivindicar a restauração das leis antigas que teriam sido corrompidas pela tirania ou pelo absolutismo. Inclusive, a própria independência da Holanda em relação à Espanha no século XVI teria se dado nestes marcos. A Revolução Francesa, então, é a primeira a afirmar a ideia de que, a partir da vontade do povo, o Estado poderia ser posto abaixo e reconstruído do zero. Algo que ele considera como um princípio pernicioso, assim como Burke considerou em seu momento. Ou seja, aqui há uma defesa do papel da história, da experiência histórica acumulada das gerações, da tradição, daquilo que é conhecido por sobre, digamos, as teorias abstratas, como a da soberania popular. Veja, o princípio de legitimidade monárquica preferido por Acton claramente ao princípio da soberania popular. Isso significa que ele é um autor defensor do absolutismo? Claramente não. Eu disse, é um autor liberal. Na tradição liberal britânica, não há uma incompatibilidade necessariamente entre a defesa da legitimidade da monarquia, da tradição, e as ideias de liberdade individual e governo limitado ou representativo. Burke, de certa maneira, expressa isso, ainda que haja autores como... Ainda que haja autores como, por exemplo, o americano Russell Kirk, que consideram Burke como um autor antiliberal, há outros, como, por exemplo, Samuel Huntington, que consideram que Burke pode ser também inserido na tradição liberal. Conservadorismo e liberalismo não são, assim, incompatíveis. Esse é um debate que escapa ao escopo desta aula, portanto, não poderei me aprofundar nele, mas vale o registro, porque isso fica claro ao longo do texto. Ou seja, ele está pensando de um ponto de vista, ao mesmo tempo, conservador, no sentido de reivindicar o peso da história e da tradição na teoria política e na conformação do Estado, mas também os ideais de governo limitado e liberdade individuais. Bom, mas qual é a relação da Revolução Francesa com o princípio das nacionalidades? É bom lembrar que a Revolução Francesa, esse período de tormenta histórica na Europa, coincide com as primeiras reivindicações de autodeterminação nacional. A ideia de que uma nação, de que um certo grupo étnico, diria Acton na linguagem da época, uma raça, deveria ter o direito de se autogovernar, ao invés de ser governada por um povo, raça, etnia, enfim, estrangeiros. Segundo ele, a primeira vez que este princípio aparece
foi digamos, na partilha da Polônia. Lucas, você pode interromper a gravação, por favor? Interrompeu? Alô? Alô? Retomando a exposição. Então, a partilha da Polônia entre os antigos impérios alemão, na verdade, a Prússia ainda não existia Alemanha, né? Entre a Prússia, a Áustria-Hungria e a Rússia, né, seriam, digamos, teria sido o primeiro momento em que um povo reivindicou o direito ao autogoverno, justamente porque até então este não era um princípio reconhecido pelas monarquias europeias, né? Digamos, o que prevalecia era o princípio da legitimidade do trono, das alianças matrimoniais entre as diferentes famílias reais, e pouco importava se um soberano era ou não nacional ou estrangeiro, né? A partir do momento em que a Polônia, justamente por não ter uma monarquia legítima, foi, né, dividida entre os seus vizinhos mais poderosos, apareceu pela primeira vez esta reivindicação, né? Mas o princípio da nacionalidade ainda não estava formulado enquanto tal. E ele, de certa maneira, esta argumentação de Acton é um subproduto da Revolução Francesa, né, a partir do momento em que se afirma o princípio da soberania popular por sobre o princípio do trono legítimo, né? É claro que isso não estava formulado ainda como tal, ou seja, não havia uma identificação a priori entre soberania popular e o chamado princípio das nacionalidades, né? Isso vai se dar um pouco mais adiante. Até porque a Revolução Francesa pretendia ter uma mensagem universalista, né, e universal, inclusive em nome dela, Napoleão, né, levou seus exércitos à conquista de grande parte da Europa continental, né, para expandir a Revolução pelas armas. Já a Revolução deu origem a um primeiro grande conflito internacional. Primeiro, as invasões da França pelas potências monárquicas, e depois, né, a reação francesa na invasão dessas mesmas potências. Então, é interessante que o nacionalismo começa a se afirmar tanto como parte do discurso da Revolução, a defesa da França, o patriotismo do povo em armas, como em reação à Revolução, né? O despertar nacional dos povos invadidos pelos franceses, né? Em todo caso, Acton considera que o princípio das nacionalidades é um dos 3 subprodutos da Revolução Francesa ideológicos. O primeiro, em mais geral, o princípio da igualdade, a rejeição da aristocracia, que ele identifica com a obra de Rousseau, né? O segundo é o comunismo, né? A crítica à propriedade privada, que ele identifica com Babeuf, com Graco Babeuf, né? O primeiro comunista, defensor do comunismo, que surgiu ainda durante a Revolução Francesa. Parênteses, ele não cita, não demonstra, pelo menos, conhecer a obra de Marx, ainda que Marx já escrevesse nessa época, mas não era um autor ainda tão conhecido, né? E o terceiro seria justamente o princípio das nacionalidades, que ele identifica com o italiano Giuseppe Mazzini, o criador da chamada Jovem Itália e depois da Jovem Europa, né? Um militante pela unificação italiana e também pela libertação de outros povos, como os poloneses, irlandeses, etc. Né? Bom, segundo Acton, esse terceiro princípio seria aquele com maior potencial político revolucionário para o futuro. Ou
seja, o mais ameaçador do ponto de vista da ordem estabelecida, né, o com maior potencial de convocatória de massas, seria justamente o princípio da nacionalidade. A ideia de que a cada Estado deveria corresponder uma nação e a cada nação deveria corresponder um Estado. Né? O que é curioso é que justamente a difusão desse princípio foi favorecida direta e indiretamente, seja pela Revolução, seja pela Contra-Revolução. Né? Por um lado, a Revolução, né, o afirmou ao afirmar a soberania popular, mas também o negou ao promover o expansionismo napoleônico. Né? A reação o afirmou na luta contra os exércitos napoleônicos, mas depois o negou ao afirmar os tronos legítimos da Áustria, da Rússia, né, da Prússia, etc., contra as reivindicações nacionais de povos como os poloneses, os húngaros, os tchecos, etc. Né? E, ao fazê-lo, né, aqui ele faz uma crítica ao Congresso de Viena, ainda que ele simpatizasse com seus objetivos mais gerais de restauração das monarquias, né, e de rejeição da Revolução, mas ele diz os excessos do Congresso de Viena de 1815, ao tentar restabelecer o absolutismo, acabaram alimentando, né, justamente estas aspirações nacionalistas no período seguinte, o que vieram a explodir em 1848, na Revolução Europeia de 1848, a chamada Primavera dos Povos. Né? E, em seguida, então, Acton procura fazer uma crítica a este princípio que era, em parte, adotado pelos liberais, né, da sua época. E ele cita o livro de John Stuart Mill, né, Considerações sobre o Governo Representativo, em que Mill, numa certa passagem, adota esse preceito de que toda nação deveria ter um Estado próprio, um Estado independente, e todo Estado deveria abarcar uma mesma nação. Né? E Acton rejeita este princípio como um princípio que seria, ao contrário do que Mill pensava, contrário ao espírito da liberdade individual e do governo limitado, né, que seriam próprios da tradição do liberalismo inglês. Né? Esse seria um princípio mais afim à tradição do igualitarismo francês de Rousseau, igualitarismo este que tenderia a conduzir a um poder absoluto. Né? E aqui ele expressa toda uma teoria formulada, por exemplo, em obras como Antigo Regime e a Revolução, de Alexis de Tocqueville, ainda que ele não cite diretamente Tocqueville, segundo a qual, na França, né, o próprio regime absolutista, ao longo dos séculos, ao minar o poder da aristocracia, teria difundido o princípio da igualdade do nivelamento entre o povo francês e fortalecido esse princípio, de modo que o que a Revolução fez foi exacerbar e aprofundar algo, né, o nivelamento democrático que já vinha sendo produzido nos séculos anteriores pela centralização absolutista do poder. E, ao fazê-lo, a Revolução levaria não à negação do poder absoluto do Estado, mas sim ao seu reforço. Né? E ele diz, a forma por excelência disso, no seu tempo, né, em meados do século XIX, seria justamente este princípio absoluto da nacionalidade, que reivindicaria que todo Estado deveria abarcar um povo homogêneo, e todo povo homogêneo deveria ter o seu próprio Estado. Né? Pelo contrário, ele considerava que a forma de Estado mais adequada à preservação da liberdade seria a de Estados multiétnicos, diríamos hoje, ou multinacionais, nos quais diferentes nações conviveriam sem que uma necessariamente oprimisse a outra, né, e poderiam, inclusive, se mesclar no sentido de que, aspas, as raças superiores, aspas, estou citando, né, é a linguagem da época, elevariam as raças inferiores, as raças decadentes, né, seriam estimuladas ou digamos, seriam reativadas pelas raças mais enérgicas,
né, ou historicamente mais vivas, etc., etc., né? E, nesse sentido, salvaguardado o princípio da autogestão ou do autogoverno local, né, uma monarquia, né, que abarcasse diferentes nacionalidades, uma monarquia não absolutista, uma monarquia constitucional, como a britânica ou a austríaca, seriam preferíveis, né, a um Estado homogêneo, baseado num princípio absoluto da nacionalidade, né, que há uma rejeição de princípios absolutos em política e a defesa do primado da história, da tradição, da experiência, etc., né? Claramente, bom, é um ponto de vista bastante eurocêntrico, se quiser, até racista em alguns momentos, né? Ele afirma que não são todos os povos que são capazes de autogoverno, né? Não, ele faz aqui uma referência ao México, inclusive, né? Que havia sido, então, recentemente invadido pelos franceses, que tentaram restaurar a monarquia, impondo ao México um príncipe Habsburgo, que acabou sendo depois fuzilado pelo general Benito Juárez, né? Mas ali ele diz, não, os mexicanos são incapazes de fundir diferentes raças, e, no limite, são incapazes de se autogovernar, né? De certa maneira, legitimando ali a invasão francesa, né? Mas ele via com simpatia casos como os do Império Austro-Húngaro, do próprio Império Britânico, no qual, né, segundo ele, diferentes povos seriam capazes de conviver em harmonia. Harmonia que sabemos, essa é muito duvidosa, né? Vide aí o exemplo dos irlandeses que reivindicavam a independência, ou os húngaros, tchecos, ou outros povos do Império Habsburgo, né, que também tinham seus próprios movimentos de autonomia ou autodeterminação nacional em relação ao predomínio germânico. Né? Bom, já o texto de Bauer, né, escrito, como eu já mencionei, 45 anos depois, parte de outro conjunto de preocupações. Quais sejam as dos socialistas e dos dirigentes do movimento operário socialista europeu do início do século XX, com o surgimento de movimentos nacionalistas de massas. Né? Movimentos nacionalistas de massas, como era o caso justamente no império multiétnico como o austríaco, mas não apenas, no império czarista também. Né? E isso punha um problema porque, digamos, a solidariedade de classe do movimento operário era tensionada pelas solidariedades nacionais interclassistas. Né? E os marxistas tinham que dar resposta a isso. Até porque Marx e Engels, né, haviam escrito sobre o tema, mas de maneira muito episódica e mais conjuntural, né, em análise de conjunturas, como textos de Marx sobre a Irlanda, textos de Engels sobre a Revolução de 1848, eles não tinham formulações muito claras a respeito. Então, a geração da Segunda Internacional é que teve que formular teorizações mais abrangentes nesse sentido, e a formulação mais ambiciosa foi justamente a deste livro, um livro grande, volumoso, escrito por Bauer, né, A Questão Nacional e a Social-Democracia, ou a Social-Democracia e a Questão Nacional, às vezes a tradução varia um pouco. Então, ele começa dizendo o seguinte, olha, a ideia de nação tem um apelo emocional muito profundo, muito grande, mas ela ainda não tem um conceito científico adequado. Né? E nós precisamos formular este conceito se quisermos lidar com o nacionalismo, inclusive criticamente. Né? Ele não se coloca enquanto um nacionalista ao longo do texto. Né? Inclusive, ele é crítico em relação aos nacionalismos. Né? Mas ele diz, nós precisamos formular um conceito de nação. Né? E ele diz o seguinte, não se deve buscar este conceito nos lugares em que se costuma fazê-lo. Já nação não é
para Bauer, uma origem biológica ou racial comum, não deve ser buscada aí, até porque ao longo dos séculos os povos todos se mesclaram bastante, né? Ele não nega que raças existam exatamente, embora tenda a fazer isso. No vocabulário da época, o termo raça ainda era bastante usual, né? Nós estamos ainda no pré-Primeira Guerra Mundial, né? Com a rejeição definitiva do conceito nas ciências sociais só vai se consolidar mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Em função do Holocausto. Antes, no início do século, ainda era um termo muito utilizado, mas Bauer, claramente, ele rejeita, né, a noção biológica e racista de nação. Ele diz, bom, os próprios alemães são frutos de uma mistura muito heterogênea, impossível de determinar, entre celtas, eslavos, teutônicos, antigos, etc., romanos. Todos os povos são mesclados, todos os grandes povos europeus são mesclados, são mestiços, não tem como ir por aí, né, determinar os limites de uma nação com base na raça. Né? Por outro lado, a ideia de um espírito do povo, de um Volksgeist, né, uma visão intelectualista, espiritualista da nação, muito própria do romantismo alemão, né, em particular da chamada Escola Histórica do Direito, né, do jurista prussiano Friedrich von Savin, né, também seria inadequada por ser justamente não científica, né, intelectualista, espiritualista, e por, digamos, explicar como causa aquilo que ela, na verdade, deveria explicar, né, por remeter como causa de tudo, né, um suposto espírito do povo ou caráter nacional, que é o que deveria ser explicado, né, ao invés de ser a explicação. Bom, então ele procura dizer o que é, afinal, o caráter nacional, porque é um fato que, né, ingleses, alemães, franceses se diferenciam entre si nos seus modos de vida, nos seus modos de sentir, né, e de pensar, e que mesmo membros de classes sociais distintas, ainda que tenham semelhanças, digamos, o operário francês, o alemão ou o inglês, né, tem uma mesma condição de classe, né, eles têm determinadas características culturais que os aproximam dos burgueses dos seus respectivos países, né? Ainda que possam e devam ter uma solidariedade internacional, estes vínculos nacionais não podem ser negados, então eles devem ser explicados. E aqui ele propõe, né, o seu conceito de comunidade ou comunhão de destino, que é diferente de uma experiência, ou melhor, é uma experiência de destino que é diferente de uma semelhança de destino. Ele diz, uma mesma classe social em diferentes países tem uma semelhança de destino na medida em que estão sujeitos a condições materiais de existência análogas e têm interesses comuns. Por outro lado, a ideia de uma experiência de destino remete a uma experiência comum que é compartilhada, sobretudo, pela língua e pela cultura compartilhada de maneira mais geral, que é o que remete à ideia de um destino comum baseado num passado compartilhado, numa memória compartilhada, projetada no futuro, né? Esse conceito de inspiração, em parte kantiana, né, ele mesmo cita Kant quando enuncia o conceito de comunhão do destino, foi criticado por outros marxistas como Lenin e Stalin, que inclusive foi enviado por Lenin à Áustria para estudar e refutar o texto de Bauer, né, o que o levou a escrever O Marxismo e a Questão Nacional, um texto de 1912, 1913, por aí, como um conceito idealista, né? Mas, se formos ler o texto de Bauer com atenção, ele procura remeter a origem desta comunhão ou comunidade de destino a fatores materiais e históricos. Basicamente, ao advento do capitalismo, né, e as condições novas que o capitalismo ensejou, né?
seja, ele procura dar uma base materialista a este conceito, ainda que apelando a uma certa combinação aí do materialismo histórico com uma perspectiva, um conceito de origem neocantiana. Né? Ou seja, as nações modernas são fruto justamente do capitalismo, na medida em que a revolução industrial, a revolução nos transportes, nas comunicações, o surgimento da grande indústria teria desenraizado os camponeses dos limites das suas aldeias, das suas paróquias, da sua localidade, né? E os levado às grandes cidades, né? Os submetido a condições homogêneas de vida, conduzido a grandes migrações de mão de obra, né? Em busca de emprego, salários, etc., e, nesse sentido, criado as bases para uma cultura nacional. Porque antes, o que você tinha na Europa pré-capitalista, o feudal, né, era uma série de comunidades camponesas dispersas, cada uma com seus modos de vida, costumes, dialetos, né, a nação seria apenas, se restringiria ao círculo estreito das classes dominantes, dos grandes proprietários feudais, dos grandes proprietários de terra, ou das camadas burguesas instruídas do início da era moderna, do início do capitalismo. Né? É justamente a Revolução Industrial, o advento da classe operária, o advento da democracia, né? A expansão lenta do sufrágio, do serviço militar obrigatório, da instrução formal de massas, das escolas, como necessidades próprias ao capitalismo no Estado moderno, que ampliariam os limites da comunidade nacional, incluindo nelas não apenas a burguesia, a pequena burguesia, mas também, em proporção cada vez maior, a classe operária. Né? Por outro lado, né, afirma Bauer, contraditoriamente, o mesmo capitalismo que cria as condições para o advento da nação enquanto comunidade de destino, impõe limites ao seu aprofundamento, na medida em que as condições de exploração e pobreza às quais estão submetidos a classe operária limita a sua incorporação na nação. Né? Os operários estão, digamos, são incluídos no sistema educacional, mas apenas, né, no nível primário. Né? Os operários, ao serem submetidos a longa jornada de trabalho, têm muito pouco tempo para a fruição do lazer e para a absorção da cultura nacional, da literatura, da música, etc., etc. Né? A classe operária, ao trabalhar para os seus patrões e ao produzir mais-valia, cria as condições para o advento da cultura material da burguesia, mas não é capaz de se apropriar integralmente desta mesma cultura por esse mesmo mecanismo de exploração. Portanto, o capitalismo cria as condições para o advento da nação, mas impede o seu progresso. Nesse sentido, diz ele, o socialismo, né, a partir do controle dos meios de produção pela classe operária, não representaria o fim das nações, mas, pelo contrário, a sua expansão e consolidação, com a plena inclusão de todo o povo no âmbito da comunidade nacional. Portanto, aqui é uma distinção entre povo e nação, ainda que ambos estejam interligados, mas nem todo povo faz parte por igual da nação. Né? E aí entra o problema da classe, ou seja, as classes, né, exploradas, né, camponeses e trabalhadores, não fazem parte da nação na mesma medida em que os burgueses ou a pequena burguesia instruída, etc., etc. Né? Mas, à medida em que a luta de classes amplia os direitos da classe trabalhadora e abre a possibilidade da conquista do poder por esta classe, né, ela também abre caminho para a ampliação e a universalização da nação. Né? Nesse sentido, ele rejeita a ideia de que o socialismo acabaria com as nações. Né? Ele diz que esse cosmopolitismo estreito era compreensível no início, nas origens do movimento operário, né,
até porque o movimento operário, assim como a burguesia revolucionária no final do século XVIII, tem um sentido eminentemente racionalista, de crítica da ordem existente, né? Ao passo que as classes conservadoras, como a velha aristocracia territorial no início do século XIX, ou a burguesia no começo do século XX, têm um sentido conservador e tradicionalista, e querem conservar a nação tal qual a conhecem, né? Mas a nação é, portanto, um processo sempre inacabado, sempre sujeito a transformações. O proletariado não pode aceitar os limites da nação impostos pela burguesia, ao passo que a burguesia, que antes, digamos, tinha uma mensagem universalista e racionalista, né, se agarra ao nacionalismo como anteparo à luta de classes, né? Mas a conquista do poder para a classe operária levaria justamente a uma ampliação e mesmo uma diversificação das nações, na medida em que permitiria com que as diferentes culturas nacionais fossem apropriadas por uma massa muito maior de novos cidadãos, né? E, portanto, o socialismo, nesse sentido, não seria incompatível, totalmente incompatível com o nacionalismo, né? Ele seria incompatível com o nacionalismo conservador, com o nacionalismo burguês ou aristocrático, e com uma ideia, digamos, ossificada, né, mecânica de nação, seja ela biológica ou espiritualista, né? Mas, a partir dessa crítica científica ao nacionalismo, ele levaria, no fundo, a uma expansão das nações. Agora, outra coisa muito diferente é o princípio das nacionalidades, e com isso, Bauer termina o seu texto, né, dizendo o seguinte: este princípio, a cada povo um Estado, né, é um princípio que surgiu em determinado momento, digamos, é um princípio que surgiu num certo momento histórico, né, em função das lutas de nacionalidades oprimidas, né, mas é um princípio, digamos, questionável do ponto de vista, digamos, aspas, científico ou do materialismo histórico, né? Porque, bom, para além do fato de que o socialismo pretende, a longo prazo, a abolição do Estado de modo geral, né, aqui Bauer se revela tributário de uma concepção bastante comum, tanto entre liberais quanto entre marxistas na virada do século XIX para o século XX, de que o capitalismo moderno requeriria grandes extensões territoriais, né, para viabilizar a escala econômica do capitalismo, né, enquanto tal. Ou seja, o mercado não existe sem o Estado, né? Mas, nesse sentido, né, o advento do mercado capitalista requer a existência de grandes estados, capazes de racionalizar a produção, capazes de administrar grandes meios de transporte e comunicação de massas, capazes de criar uma burocracia moderna e eficiente. Nesse sentido, os pequenos estados da Europa feudal seriam inviáveis historicamente. E só os grandes estados seriam viáveis, né, dentro dessa economia. E é claro que, para ele, o socialismo deveria partir do progresso em termos de desenvolvimento das forças produtivas que o capitalismo criou, né? Portanto, a reivindicação de pequenos estados que coincidissem necessariamente com as fronteiras de pequenas nacionalidades seria um retrocesso desse ponto de vista, né? Agora, isso não significa que as pequenas nações deveriam se conformar com a opressão das grandes. Então, o que ele defendia era que diferentes nacionalidades poderiam conviver livremente dentro de um mesmo Estado, tá? Que faz com que Bauer defenda um programa de uma espécie de federação socialista de nacionalidades autônomas, cada uma com seu direito à autonomia cultural, a ter escolas nos seus próprios idiomas, a cultivar os seus costumes, a publicar imprensa nas suas línguas, etc., né?
e essa autonomia deveria ser garantida pela Constituição, pela lei, né? Ao contrário do que acontecia nos atuais estados burgueses ou aristocráticos, né? Em que uma nação principal, dominante, oprimiria as demais, né? Portanto, a projeção que ele faz de um Estado socialista futuro para a Áustria-Hungria se basearia na conservação das atuais fronteiras do Império dentro dos marcos de uma federação de nacionalidades autônomas, né? O que ele chamava de Estados Unidos da Grande Áustria, né? O que não se viabilizou historicamente depois da Primeira Guerra Mundial, como já mencionei, o Império se esboroou em vários pequenos estados nacionais. O princípio das nacionalidades se impôs, mas ele considerava isso como um horizonte inicialmente não desejável. O ideal seria manter as fronteiras do antigo Império, mas recriando-o como uma federação socialista de nacionalidades autogestionadas, né? Podemos dizer que este modo austromarxista de equacionar o problema da chamada questão nacional antecipa até problemas bastante contemporâneos, como o da plurinacionalidade, que tanto se discute hoje na América Latina, em especial no mundo andino, né? Eu não vou ter tempo para entrar aqui nos detalhes, né? Mas o leninismo, como eu já mencionei, criticou este conceito austromarxista de nação, porque, no dizer de Stalin, ele levaria, e Lenin, nesse sentido, concordava com ele, né? Ele levaria à divisão do partido, né, e dos sindicatos, do movimento operário, em diferentes formações nacionais. Então, em nome da manutenção da unidade de classe do Partido Revolucionário, né, tanto Lenin como Stalin defendiam, né, uma política diferente, que era justamente a de defender o direito à autodeterminação e a separação política dos povos, de modo a disputar a classe operária das diferentes nacionalidades às suas burguesias nacionais. Ironicamente, a União Soviética, em parte, pelo menos em um primeiro momento, pareceu realizar a aspiração de Bauer, né, como lembra Anderson, justamente ao manter as fronteiras do antigo Império Austro-Húngaro, perdão, do antigo Império Czarista, do antigo Império Russo, né, mas baseada no princípio da autodeterminação e da autonomia das diferentes nacionalidades. A realização disso, na prática, variou muito ao longo do tempo, né, mas a União Soviética se manteve por 70 anos como um Estado multiétnico, né, assim como a Iugoslávia socialista de Tito também, por 4 ou quase 5 décadas. Né, e justamente a implosão de ambos os estados no final do século XX levou ao desencadeamento de grandes conflitos étnico-nacionais, como nas guerras dos Balcãs, os conflitos no Cáucaso, etc. Bom, estes dois textos, como eu mencionei, com isto vou encerrando, representaram duas tentativas pioneiras de lidar com o problema da nação como um problema eminentemente moderno, né? A partir da próxima aula, vamos ver as teorias mais contemporâneas sobre o nacionalismo produzidas no meio acadêmico no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois de Bauer, houve relativamente poucos esforços, né, no entreguerras para teorizar sobre o problema, né, como, por exemplo, os de Hans Kohn, né, mas no pós-Segunda Guerra, em especial a partir dos anos 70, floresceu uma literatura importante e que, em alguma medida, recolhe essas influências pioneiras. Então, autores mais liberal-conservadores, como o imigrado iraquiano na Inglaterra, Elie Keduri, vão beber na fonte de Acton, e autores marxistas, né, ou mesmo liberais, como Ernest Gellner ou Benedict Anderson, vão, de alguma maneira, partir de algumas das sugestões pioneiras de Otto Bauer. Bom,
mas isto é um tema para a próxima aula, que procuraremos revisar estas abordagens a partir de dois ângulos distintos, né, que giram em torno do problema de, afinal, as nações são, de fato, modernas e recentes ou elas têm uma origem étnica mais antiga. E veremos duas respostas para isso, né, as de John Breuer e as de Anthony Smith, revisando as abordagens contemporâneas.